Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1267 dos recursos repetitivos, julgado pela Corte Especial do STJ. O precedente fixou a tese de que a decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação, negando o seguimento ao recurso, viola o parágrafo 3º do artigo 1010 do Código de Processo Civil, caracterizando usurpação da competência do tribunal e autorizando o manejo da reclamação prevista no artigo 988-I do CPC. Além disso, em casos de execução ou cumprimento de sentença, também será compatível o agravo de instrumento, conforme o parágrafo único do artigo 1015 do CPC. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, as implicações práticas e a importância do julgamento para o sistema de precedentes qualificados no direito processual civil, eu converso agora com o professor e advogado André Macedo de Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Muito obrigado, Thiago. Prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Queria agradecer também, além de agradecer a você, a Coordenadoria de TV e Rádio do STJ, que em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. O que motivou o STJ a julgar esse tema 1267 relacionado à inadmissão de apelação pelo juízo de primeiro grau? Ô, Thiago, esse tema é bem interessante e foi bem importante o STJ se debruçar sobre ele, assim como os demais, né? As escolhas são feitas pela gestão de precedentes e ações coletivas e pela opinião dos próprios ministros, mas nesse caso específico, com a alteração assim, do Código de 73 para o de 2015, houve uma alteração do juízo de admissibilidade da apelação. Mas o que foi observado na prática, e aqui especificamente no Tribunal de Justiça do Maranhão, que foi onde o STJ se debruçou, na prática de alguns tribunais, juízes e juízas de primeiro grau, eles continuaram indevidamente, a meu sentir, a exercer esse juízo negativo de admissibilidade, obstando aí o processamento das apelações. Então, havia esse juízo no Código de 1973, não mais de 2015. E aí posso chamar até dessa incongruência aí procedimental, na verdade, surgiu assim, esse cenário de incerteza, de insegurança, e aí vem a ideia de uniformizar isso daí, quanto à medida processual adequada para poder combater essas decisões, né? Então, assim, diante a falta de previsão legal, em tese específica, isso motivou a afetação da questão do rito, né, dos recursos repetitivos no STJ. E daí veio o tema 1267, que foi fixado aqui no recurso especial 2.072.867, mais dois outros. Isso estava, Thiago e ouvintes, gerando aí uma insegurança jurídica, também uma fragmentação de entendimentos díspares aí, e, sobretudo, uma violação da própria lógica do sistema de recursos trazida aí no CPC, vinda no CPC de 2015. E o STJ foi provocado exatamente para uniformizar essa distorção aí e reafirmar que o juízo de admissibilidade da apelação é exclusivo do próprio tribunal. E aí, no caso, falando ainda da sua provocação, Thiago, o que motivou o STJ, penso que esse caso, eles, né, vindo do TJ do Maranhão, é importante a gente identificar que o caso, na essência, ele envolvia um advogado que pleiteou o cumprimento individual de sentença coletiva relacionado, no caso, a honorários de sucumbência. O profissional, o advogado, optou até por fracionar a totalidade dessa verba honorária pelo número de autores, de partes, no caso específico era professores substituídos pelo sindicato. Ele ajuizou cumprimentos de sentença bem distintos. Aí o juízo de primeiro grau, ele extinguiu esse cumprimento de sentença sem resolução do mérito, fundamentando-se num tema, veja aí o tema, né, do Supremo, e aí de pronto ele fez esse juízo de admissibilidade, não poderia ter feito, como a gente falou, que o Código acabou com isso, mas imagino, Thiago, que talvez até de boa fé para poder obstar a subida desse volume gigantesco de processos, né, sabendo que se aplicava uma tese, para o Tribunal de Justiça. E no voto do ministro Salomão,
ele até fala que o proceder do magistrado, e aí estou aqui com os votos na minha frente, ele teve como pano de fundo, que é a expressão do ministro Salomão, que é o voto vencedor, a pendência em 5 varas de Fazenda Pública de São Luís de algo em torno de 16 mil cumprimentos individuais de sentença. Então, a gente está falando de 16 mil processos. Então, aí daí a gente tenta enxergar a boa-fé, apesar de não poder tê-lo feito isso daí. E aí, o juiz de primeiro grau, como eu disse, extinguiu isso. Aí, contra essa sentença, o advogado interpôs o recurso de apelação. E aí, o magistrado, aí descumprindo aí o CPC, a despeito da previsão do 1010, parágrafo 3º, esse é o ponto principal, ele negou o seguimento a esse recurso. E aqui que está o ponto principal. E aí, o que o advogado vai fazer diante disso, de um descumprimento? E aí, qual o recurso cabível? E aí a grande discussão. E ele apresentou a uma correção parcial ao tribunal, que tem uma previsão, e a gente pode falar mais adiante, o que seria especificamente a correção, no caso específico, no regimento interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, artigos 686, e aí para os ouvintes, Tiago, vou até mencionar aqui que diz o seguinte no regimento: tem lugar a correção parcial para a emenda de erro ou abusos que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas de ordem legal do processo civil ou criminal, quando, para o caso, não houver recurso específico. Então, a correção, como eu posso falar com você mais à frente, podemos voltar a isso, é uma previsão no regimento, há previsão em outros tribunais de justiça também. E aí, o desembargador, no âmbito do tribunal, ele não conheceu desse expediente por considerar cabível, no caso, não a correção, mas sim um agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1015. E aí essa decisão monocrática foi mantida pela Câmara Civil do TJ, e depois interposição do recurso especial, e aí a discussão, afetação, enfim, a discussão toda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da própria Secretaria de Gestão, de Precedentes e Ações Coletivas, e depois para um relator, e aí o julgamento na Corte Especial, e aí a formação do tema e a razão do nosso podcast aqui. Doutor André, e qual que é a principal mudança introduzida pelo CPC de 2015 no juízo de admissibilidade da apelação, né, em relação ao antigo CPC de 1973? Pois é, e aí na linha da sua provocação anterior, no Código de 73, havia um juízo de admissibilidade em 2 graus. Interposta a apelação, no juízo de primeiro grau, ele fazia um juízo de admissibilidade, ouvia a parte contrária e depois encaminhava. Na verdade, ele declararia até os efeitos em que recebia e mandaria dar vista ao apelado para responder. Essa previsão estava no artigo 518 do CPC de 73. E aí o CPC de 2015, ele extinguiu esse juízo de admissibilidade em primeiro grau com a apelação. Ou seja, hoje, interpõe-se a apelação, ouve-se a parte contrária, e aí sim encaminha-se o processo para o Tribunal de Segundo Grau. Então, a partir dessa vigência do Código de 2015, houve uma opção do legislador, na verdade, de unificar o juízo de admissibilidade da apelação. Então, houve uma eliminação, acaba a etapa prévia, na verdade, pelo juiz, pela juíza de primeiro grau. Então, no CPC, fala no artigo 1010, parágrafo 3º, após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º do artigo 1010, ou seja, ouve-se a parte contrária, receba a apelação ou ouve-se a parte contrária, e aí o juiz remete os autos, que fala, independentemente de juízo de admissibilidade. Esse é o termo do parágrafo 3º do 1010 do Código de 2015. Isso, você pode me perguntar, qual a essência, qual a razão do legislador ter feito isso? Ousaria responder que visou dar mais celeridade ao procedimento recursal. E a título de curiosidade também, acho que é importante para os ouvintes nesse caso, também no Código de 2015, no artigo 331, há uma possibilidade do juiz indeferir a petição inicial. E aí vem o autor e apela. Quando ele interpõe o recurso de apelação, é bom mostrar essas exceções, é facultado ao juiz no prazo de 5 dias, ele fazer o juízo de retratação e aí dar seguimento normal ao processo. Então, isso é diferente do que a gente está discutindo aqui no tema, mas há essas previsões aqui do próprio juiz ao receber a apelação, utilizar-se dessa eventual retratação.
apenas para não confundir o 1010 com esses 3 artigos que eu quero mencionar. O primeiro é o indeferimento da petição inicial, no artigo 331. Um segundo exemplo é logo na sequência, no artigo 332. E o juiz de primeiro grau, ele pode julgar improcedente liminarmente o pedido, né, numas ações, por exemplo, que dispensar a fase instrutória, probatória, e o juiz, independentemente de citar o réu, ele pode julgar liminarmente improcedente o pedido, quando contrariar súmulas, entendimentos já repetitivos, etc. Mas nesse caso, se ele julgar improcedente liminar o pedido e for interposta a apelação, o juiz pode fazer também um juízo de retratação, assim como na hipótese do 331. E há também a última hipótese, acho que é importante registrar, que é no 485 do CPC de 2015, que é aquelas hipóteses em quando o juiz não resolverá o mérito. Aí vem deferir a petição inicial, o processo ficar parado por mais de um ano e etc. E nesse 485, aí vem lá no parágrafo 7º, ele diz, o Código, interposta apelação em qualquer dos casos que tratam os incisos desse artigo, o juiz terá 5 dias para fazer um juízo de retratação. Então, só para não confundir que há a hipótese de juízo de retratação nessas hipóteses, né? Diferentemente do que a gente está discutindo aqui, apenas para não confundir, que o juiz recebendo a apelação, de pronto, ele ouve a parte contrária e depois ele encaminha para o TJ. Mas há essas 3, digamos, exceções aqui para deixar bem claro para os ouvintes. E o que caracteriza a usurpação da competência do tribunal por parte do juiz de primeiro grau, doutor? Pois é, Tiago, essa usurpação é exatamente essa, digamos, violação ao Código de Processo Civil de 2015, que acaba com esse juízo de admissibilidade. A partir do momento que ele exerce esse juízo de admissibilidade, como o fez o juiz, no exemplo do Tribunal de Justiça do Maranhão, em que pese ter sido de boa-fé ou não, enfim, desrespeitou o comando legal, o preceito legal, que acaba com isso. Então, usurpou a competência, né? Ele entrou na competência, ele violou, aspas, a competência, ele ingressou na competência, ele fez o que não poderia ter feito, deveria ter de pronto encaminhado. Então, ele usurpou a competência do tribunal por parte do juiz de primeiro grau, ou seja, o juiz de primeiro grau usurpou a competência. Isso ocorre quando ele nega, obviamente, o seguimento à apelação, impede o seu encaminhamento, a sua remessa ao tribunal, e ele exerce uma competência que não lhe pertence mais. Então, ao fazê-lo, ele usurpa a competência do tribunal. Então, em termos práticos, há uma violação à repartição funcional de competências e um comprometimento da garantia de acesso aí à instância recursal. E aí, claro, adiantando um pouquinho a nossa conversa, aí o instrumento cabível é a reclamação, que vai estar lá no 988 do Código de Processo Civil, estabelece que cabe a reclamação pela parte interessada, pelo MP, e no inciso 1º diz, para preservar a competência do tribunal. Então, para preservar a competência do tribunal, eu tenho o cabimento aí da reclamação, que é aí o final do nosso podcast, que eu vou deixar os nossos ouvintes um pouco curiosos. Doutor André, você acabou de falar da reclamação como meio previsto aí, né? Mas em que situações, segundo a definição desse tema 1267, também é cabível aí o agravo de instrumento nesses casos? Tiago, excelente pergunta, ótimo ponto. O tema, o 1267, 1267, ele também trouxe a questão do cabimento do agravo de instrumento, mas ele delimitou aí uma exceção importante. É o cabimento do agravo de instrumento quando, assim como a reclamação diz, tem também no tema que a gente vai adentrar a hipótese do cabimento do agravo de instrumento. Mas isso ocorre quando essa inadmissão está em discussão, cumprimento de sentença, processo de execução. E isso está alinhado no artigo 1015, em seu parágrafo único. O parágrafo único do artigo 1015, então, para os ouvintes, o agravo de instrumento, o recurso de agravo de instrumento, tem a previsão legal no artigo 1015 do CPC e tem o rol em todas as hipóteses, né? Hipótese de tutela provisória, mérito do processo, enfim, vem o cabimento do agravo de instrumento. E não há nessa hipótese específica aqui no rol do 1015. Mas no parágrafo único do 1015 diz: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. E aqui está o ponto fundante até do voto vencedor, né, do ministro Luiz Felipe Salomão, que traz especificamente esse parágrafo único para abrir margem para o cabimento nessas hipóteses, como foi o caso, reitero, da discussão no Tribunal de Justiça do Maranhão, que veio depois, aí gerou esse tema 1267. E como é que funciona a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nesse contexto? A meu juízo, o STJ ele adotou aí, posso dizer, uma postura mais pragmática, né? Que se a parte interpõe um agravo de instrumento em vez de reclamação ou vice-versa, nessa hipótese específica do parágrafo único que eu mencionei para você, o tribunal pode aplicar a fungibilidade, o princípio da fungibilidade. Mas, se tiver aí, na verdade, dúvida objetiva e não haja aí um erro grosseiro e o recurso seja tempestivo. Isso é o que vem aí na essência do princípio da fungibilidade. Mas, no caso específico, o TJ entende por cabível tanto a reclamação quanto o agravo de instrumento nessa hipótese do parágrafo único do 1015. E qual que é a diferença prática entre correição parcial, agravo de instrumento e mandado de segurança nesse tipo de impugnação? Bem, o agravo de instrumento ele está previsto na hipótese do 1015, no parágrafo único. Claro que ele está previsto em todo, no rol do 1015, mas para esse caso específico aplicaria-se o parágrafo único do 1015, então em execução e cumprimento. O mandado de segurança também, ele vem aí por de uma questão subsidiária em razão de legalidade e ausência de recurso ao cabimento do mandado de segurança. É uma ação de natureza aí constitucional, a previsão dela, tanto na Constituição quanto na Lei 12.016, né, ilegalidade, abuso de poder, enfim, contra o ato administrativo ou judicial, que é o caso específico aqui, né? E a correção parcial é um uso mais residual, restrito e geralmente interno nos tribunais, como eu mencionei no início do programa, né, e li expressamente aí a previsão da correição, um sucedâneo recursal, chamado assim na doutrina, e previsto no regimento dos tribunais. E aí, mais adiante, a gente pode falar, para não alongar muito nessa sua provocação, da questão da modulação, que a gente vai enxergar que hoje temos a reclamação e o agravo do instrumento, que é o ponto do tema, mas houve uma modulação para os casos em que foram impetrados mandados de segurança e também utilizaram-se a correição parcial. E falando de modulação, doutor André, o que a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ significou para processos anteriores à publicação do acórdão? Bem, esse é um ponto importante, que a própria ementa do acórdão, enfim, tem essa previsão expressa da questão da modulação, porque se eu defino que é reclamação um instrumento cabível, a medida processual cabível, se eu entendo que é o agravo de instrumento nas hipóteses do parágrafo mencionado, e como que ficam os processos em que estão em curso os mandados de segurança que foram impetrados, enfim, e os agravos, não na hipótese do parágrafo, em outras hipóteses no processo de conhecimento, que veio no voto vencido do ministro Raul Araújo e o voto vencedor excluiu o processo de conhecimento, ele veio estabelecer essa modulação. Como ficam os processos? Então, o que estabeleceu o STJ? Até a data da publicação dos acórdãos referentes ao tema repetitivo 1267, que a gente está tratando, é possível, com base no princípio da fungibilidade e em caráter excepcional, o recebimento da correção parcial agravo de instrumento previsto no caput do 1015 ou do mandado de segurança, ou seja, correção parcial, o agravo do caput, que não a do parágrafo mencionado, que é o parágrafo único do 1015, como a reclamação apta a impugnar a decisão do juiz de primeiro grau que inadmite apelação, desde que não tenha ocorrido o seu trânsito em julgado. Então, essa é o cenário, aí, a moldura, digamos assim, do que fez o STJ, de como ele modulou. E ele modulou, na verdade, para proteger situações passadas. Se fosse fazer uma síntese disso, as decisões anteriores não foram automaticamente invalidadas. Na verdade, evitou-se aí, a gente pode utilizar um efeito dominó de nulidades.
E quais foram os impactos dessa decisão sobre a segurança jurídica e a expectativa legítima dos jurisdicionados? Na minha visão, essa decisão trouxe e vem um próprio da essência do papel constitucional do STJ, que é o de uniformizar a legislação infraconstitucional. Ele trouxe uma uniformização, uma uniformidade a esse entendimento que estava gerando essa dúvida até dos magistrados, né, não cumprindo aí o que estava no CPC, mas ele uniformizou isso daí, disse qual é o instrumento cabível, modulou os efeitos. Então, essa decisão ela trouxe, na verdade, previsibilidade, né, dentro do próprio papel constitucional aí do STJ. Posso dizer, uma uniformidade nacional e uma coerência também na interpretação, uma coerência com o próprio CPC de 2015. E ela reforça a ideia de que esses precedentes qualificados, na verdade, eles vão organizar o sistema processual, não apenas resolvem os casos. Então, ele traz essa racionalidade, essa previsibilidade, essa uniformização nacional. E como que o STJ delimitou o cabimento do agravo de instrumento quando a inadmissão da apelação ocorre em execução ou cumprimento de sentença? Isso, ele entendeu, né, cabível nessa hipótese do parágrafo único, o agravo é cabível quando a decisão ocorre em execução ou cumprimento de sentença, impede o processamento da apelação, porque nessas fases o sistema já admite essa recorribilidade e as decisões têm impacto imediato ali na satisfação do crédito, digamos assim, né? Então é o 1015 ali, o parágrafo único, seguiu no voto vencedor do ministro Salomão, o 1015, parágrafo único. E mais uma vez, né, que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Doutor André, e por que a discussão sobre o tema 1267 foi submetida, então, ao rito dos recursos repetitivos? E já adianto, fala para a gente a importância desse assunto ser tratado, de fato, sob essa sistemática. A essência é até bom a gente sempre lembrar, Tiago, da construção, né, da criação dos repetitivos, veio no projeto de lei inspirado no então ministro Atos Carneiro, do STJ, enfim, professor da Federal do Rio Grande do Sul, trouxe essa concepção lá atrás, lá em 2008, né, daqueles processos, identificou-se ali uma repetição de processos de tema no âmbito do STJ, talvez um pouco inspirado na repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, né, veio o projeto de lei, alterou o Código de 73 e veio aí estabelecido no Código de 2015, sem entrar na discussão de precedentes ou não precedentes, mas veio o STJ em seu regimento, trouxe essa especificação da tramitação, essa especialidade, especificidade de um recurso que se repete, trazendo um rito próprio e que forma-se aí um precedente, um provimento qualificado no âmbito do próprio tribunal. E isso, como disse anteriormente, ajuda na racionalização de todo o sistema. Eu posso, com aquele tema, me inspirar e me nortear e seguir aquilo ali como um provimento qualificado, né? Sem discutir muito se é um provimento obrigatório ou não, mas eu entendo que os juízes devem respeitar, porque o próprio papel constitucional do STJ é de uniformização da legislação infraconstitucional. Então, a própria Constituição passa isso para o STJ. Então, a partir do momento que ele define isso, os juízes devem observar. E a discussão sobre o tema foi submetida a isso exatamente em razão, aí vem os requisitos do repetitivo, pela multiplicidade de casos idênticos, e aí são os requisitos do repetitivo mesmo, a divergência entre essa interpretação dos tribunais, no caso, o juízo de admissibilidade, quando o juiz faz e não poderia tê-lo feito, qual recurso cabível, e o impacto de massa na prática forense, né? A quantidade. Disse no início do nosso podcast o volume gigantesco de processos que chegaram lá só no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão, 16 mil processos. Então, o STJ atua, na verdade, aqui como uma corte de precedentes, fixando aí essa tese vinculante e racionalizando o sistema recursal. E há casos concretos, doutor André, que possam ilustrar aí os efeitos desse tema, como o originado aí no Tribunal de Justiça do Maranhão, por exemplo? Pois é, Tiago, eu acho que ainda é cedo. Os tribunais, na minha leitura, assim, pela pesquisa que fiz, não consegui identificar especificamente. Achei decisões nesse sentido do que é cabível, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
o advogado utilizou a correição parcial e o próprio tribunal em 2024 falou que o instrumento cabível era a reclamação, aí você vê, mas eu estou falando de 2024 e essa discussão começou depois, mas acho que quanto ao tema específico, se já está ali embaixo, ele está, é o norte para que os juízes se deparem com isso daí, os próprios tribunais, quando tiver algum recurso, qual recurso cabível. Mas, nos casos, a gente falando aí da modulação, as próprias partes estão provocando os tribunais para a aplicação do tema nos casos concretos, né? Isso ocorria bastante, aí, como a gente viu no Tribunal do Justiça do Maranhão, né? Foi emblemático, o juiz negou seguimento à apelação e o tribunal enfrentou a controvérsia, o STJ consolidou o seu entendimento. Então, acho que é um pouco cedo ainda para a gente visualizar os novos casos que chegam, mas, a meu sentir, ainda está em curso aí a aplicação, né, a concretização do que interpretou o STJ no âmbito dos tribunais. E para a gente fechar, doutor André, como que esse entendimento do STJ nesse tema repetitivo afeta a atuação de advogados e magistrados no dia a dia? Tiago, para os advogados, de forma bem objetiva, acho que a atenção à via adequada, reclamação e o agravo, hipótese do parágrafo único do 2015, uma estratégia recursal mais técnica, um reforço do controle sobre os atos do juiz, isso para os advogados, além da segurança jurídica, do que ele vai já identificar, saber como um instrumento cabível, né? E para os magistrados, a limitação clara da atuação de cada um deles, né? Seguindo estreitamente tanto esse tema quanto a interpretação que foi dada pela STJ ao Código de 2015, né? A necessidade de remeter a apelação do tribunal e uma maior aderência ao modelo cooperativo do próprio CPC. Então, assim, em síntese, esse tema 1267, ele reorganiza esse fluxo recursal e, digamos assim, ele reforça o papel dos tribunais como instâncias de controle de admissibilidade. Ok, doutor André Macedo de Oliveira, muito obrigado por essa sua participação e pelos esclarecimentos prestados aqui no Rádio Decidende. Tiago, eu que agradeço, sempre à disposição de vocês, foi um prazer falar com você nesse podcast e com todos os ouvintes. Espero que gostem. E esse foi mais um Rádio Decidende. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidende.